Época de eleição costuma gerar algumas dúvidas, principalmente para os gestores que estão no seu primeiro mandato. Para tirar algumas delas, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas, o Ederson Siqueira. O Ederson, bem-vindo ao estúdio. Obrigado. O Ederson, bom, a gente está em período eleitoral. Uma das principais dúvidas que chegam aqui na MM, dos prefeitos principalmente, é a questão do portal. Em período eleitoral, assim, o portal das prefeituras, eles precisam ser fechados, os portais oficiais no Facebook? Antes da gente adentrar a essa pergunta propriamente dita, é bom esclarecer aos ouvintes que a lei eleitoral estabelece que nos 3 meses que antecedem ao pleito, uma série de condutas passam a ser vedadas aos agentes políticos. No entanto, essas condutas vedadas só se aplicam àquelas eleições que estão em disputa naquele ano. Esse ano, 2018, nós temos como uma disputa eleitoral o Estado e a União, o governo federal. Os municípios não estão nessa disputa. Logo, essas condutas vedadas não se aplicam sistematicamente aos municípios. Então, sobre a questão dos sites, é lógico que o Estado de Minas Gerais, as autarquias, elas têm que tomar algum cuidado com as informações e principalmente com as divulgações das atividades e principalmente das propagandas institucionais nesses sites. Os municípios não precisam se preocupar com isso. É lógico, os municípios não podem utilizar esses sites para beneficiar determinados candidatos. E digo mais, o prefeito que retira do ar estas informações necessárias à população, ele comete um ilícito, administrativo. Por quê? Porque a informação é um direito fundamental. E se você tira da população esse direito de se informar sobre as questões do município, há um prejuízo grande e desnecessário. O prefeito até querendo fazer uma coisa boa, acaba sem querer ir prejudicando o cidadão, né? Exatamente. Ocorre também, nós temos que entender também a situação dos prefeitos municipais, dos secretários, dos procuradores, que nós vivemos um grande temor da justiça, principalmente da justiça eleitoral, que muitas vezes punem as pessoas de boa fé, que querem buscar fazer essas coisas de boa fé, e exatamente por causa desse medo, peca-se na interpretação da lei e muitas vezes desnecessário, que traz um prejuízo para a população e para o próprio processo democrático. Nesse período eleitoral, os municípios eles podem continuar licitando e executar os convênios advindo dos repasses de emendas parlamentares? Nesse caso aí nós temos que ter alguns cuidados importantes. Nos 3 meses que antecedem o pleito, todas as verbas que forem encaminhadas para as prefeituras dentro desse período, elas não podem ser executadas. Então, por exemplo, o prefeito recebeu aí um convênio, assinou um convênio, isso daí não pode ser executado. Na verdade, o convênio tem que ser, inclusive, assinado antes dos 3 meses que antecedem o pleito. Mas acontece que, às vezes, você assina naqueles 3 meses que antecedem o pleito e já inicia a execução da obra dentro daquele período. Não é recomendado que os prefeitos iniciem aquele trabalho, mesmo assinando o convênio antes, que inicie dentro do período eleitoral. Espera passar as eleições e aí começa a tocar as obras, E concluir o que tiver que ser concluído. Exatamente. Como é que funciona o concurso público nesse período eleitoral? Isso também é pertinente aos municípios? Aí, nesse caso, nenhuma proibição existe. Os prefeitos podem fazer seu concurso público tranquilamente, sem problema nenhum, fazer a homologação, adjudicação, convocação daqueles que forem aprovados, sem problema nenhum. Essas vedações não se aplicam aos gestores municipais. Certo. Sobre a inauguração de obras municipais, se aplicam a isso? Como é que é? Eles podem ir? No caso das inaugurações, obviamente que não se aplica também. Os prefeitos podem fazer as inaugurações de obras públicas, participar das inaugurações sem problema nenhum. Todavia, o candidato que comparecer a estas obras públicas, inauguração de obras públicas, este sim pode sofrer uma sanção, inclusive a cassação do seu registro. Então tem que ficar bem atento aí nesses momentos para não cometer esse tipo de erro, né? Exatamente. O importante aqui é que tanto o candidato quanto o gestor, ele tem que ter em mente nesse período eleitoral que precisa de uma boa consultoria jurídica eleitoral, Nós sabemos que o direito eleitoral é um ramo muito específico do direito público e nem sempre o procurador-geral está completamente familiarizado
com essas questões atinentes à própria legislação eleitoral. Mas é importante, no caso, se atualizar sobre isso. Inclusive, a própria Associação Mineira de Municípios tem feito vários eventos, né, e capacitações também nessa área do direito eleitoral, onde essas questões são bem tratadas aqui. Certo. Então, para a gente encerrar, você tem alguma recomendação para os gestores sobre essa questão da vedação, mais direcionada para os municípios? O gestor ele tem que ter muito cuidado em criar um benefício desnecessário a determinados candidatos. Nós sabemos que, como estamos num período eleitoral, todo prefeito participa, de certa forma, do processo eleitoral. Da mesma forma, muitos secretários, né? Não se pode prejudicar as atividades do município com o processo eleitoral. Então é muito comum, por exemplo, às vezes um candidato chegar à prefeitura e faz uma grande festa aquela chegada lá para receber para o prefeito recebê-lo. Não há problema nenhum do prefeito receber um candidato para um bate-papo sem problema nenhum. Todavia, se no prédio da prefeitura eu transformo aquele ato de recebimento num grande ato de campanha eleitoral, adesivo, bandeira, dentro dos prédios públicos, aí sim nós temos uma conduta vedada, né? Então nós temos que ter bastante cuidado com essas questões. Basicamente é isso. Eu acho que impera muito mais a questão do bom senso, e nós sabemos que os nossos prefeitos daqui de Minas Gerais têm muito bom senso na hora de tomar as decisões ali aplicáveis e participar também do processo eleitoral, que é uma grande festa da democracia. Tá certo, Edson. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. E o Jornal AMM fica por aqui. Para mais informações, acesse portalamm.org.br.